Olá pessoal, estou de volta aqui, é Nelson quem vos fala, e hoje eu vou trazer aqui de forma bem rápida sobre o padrão do descritivo de material. Como você tem facilidades, né, utilizando uma ferramenta que te ajuda a padronizar o seu catálogo, te ajuda, né, a organizar o seu catálogo de materiais que você utiliza na sua empresa de produção ou na sua empresa de projeto, pode ser ele de engenharia industrial ou civil ou automobilística, de todas as maneiras a gente consegue ter um descritivo padronizado para poder utilizar num catálogo. E aqui eu trouxe, dentro do planejamento e controle, nós temos alguns departamentos que se destacam, como o da engenharia, onde esse catálogo ele é confeccionado, onde os parâmetros para que se crie o catálogo, ele nasce aqui na engenharia, o escopo de engenharia que define os materiais e os equipamentos que vão ser utilizados no empreendimento ou até mesmo numa operação industrial de produção, tá? Depois esse item ele vem para compras e esse descritivo ele é utilizado para as aquisições, tanto online, né, dos catálogos online, quanto nas compras diretas, por cotações por sistemas próprios. Depois esse mesmo item ele vem para o almoxarifado e depois, se for o caso, ele passa pela qualidade ou passa pela a equipe de saúde e segurança do trabalho e diversas áreas, disso dependendo do procedimento que a empresa adota, né, para receber, para armazenar, para poder fazer diligenciamento. Então esse descritivo ele é muito importante, pessoal, e umas vezes ele é negligenciado. Então, vou trazer para vocês aqui a maneira que nós fazemos, tá? Nós temos o Material Pro, que é o Mate Pro, que faz os catálogos e das bases. Então, aqui ó, eu tenho os nossos módulos, os principais, né? Que é o Mate Pro, que cuida da padronização e do catálogo. Temos o da engenharia e todos os demais módulos de compras, almoxarifados, controle da qualidade, saúde e segurança do trabalho, inclusive ferramentarias, né, onde cuida do ativo imobilizado, de toda a parte dos equipamentos e ferramentas que são utilizados para a execução do contrato do projeto ou das atividades diárias, que faz parte do ativo imobilizado da empresa, né, os relatórios, todos eles utilizam esse padrão que será criado aqui. Por isso a importância desse padrão ser realmente o mais profissional possível, o mais detalhado possível e o mais unificado possível, para que a gente não venha ter problemas de duplicações, compras indevidas e assim por diante. Quem é da área aí já sabe quais são os problemas que acarreta ter uma codificação mal feita, tá? Então vamos aqui, eu vou utilizar esse modelo, o bujão, né, o plug. No caso, como conexão de estrutura metálica, o bujão ele é mais utilizado, o nome mais utilizado. Então são outras características que você deve definir dentro do seu segmento. Qual que é a nomenclatura mais adequada, porque tem itens que pode variar. O plug, por exemplo, ele é muito utilizado na área de construção civil, na parte de tubos e conexões de PVC. Então o pessoal usa muito plug, né, que dá aquele acabamento nas saídas de alguma curva ou de algum joelho, até que seja ou conectado uma torneira, né, ou que aquilo fique realmente ali para poder evitar que a água vaze. Então aqui eu tenho um item que eu vou usar como referência, tá? Ele está padronizado em uma outra metodologia, de uma outra maneira, mas também utiliza uma padronização legal. Ele tem 234 caracteres. O que nós buscamos aqui foi otimizar esta padronização, trazendo uma maneira e uma metodologia mais fácil, né? Então a criação desse PDM ela é responsabilidade nossa, e a criação dos itens é responsabilidade ou da empresa que contrata, né, o serviço, ou pode ser nossa também, que a gente consegue também entregar tudo pronto, tá? Então eu venho aqui em cadastro, material padronizado, eu vou usar ele é BUJ, tá? Ele já busca para mim aqui. Eu vou padronizar esse item, tá? Vou padronizar um descritivo dele, porque nós já criamos o padrão para atender essa demanda.
Então, eu venho aqui, o SKU, o código SKU dele é BUJ, o padrão, né? O PDM padrão dele é o bujão. O que eu vou utilizar na descrição curta? O bujão. Ele é um material, não é perecível, a classe dele é comum, e esse aqui é o cliente, tá? Eu posso usar aqui para quantos clientes eu quiser, e eu só vou cadastrando e ele organiza todos os cadastros para mim por cliente. Depois fica mais fácil para a gente fazer a migração. Então, aqui eu tenho um bujão, eu quero ele de... Vou colocar igual esse que está aqui e a gente vai ver a diferença. Ele é um bujão metálico, cabeça quadrada, ferro maleável, ASTM A197, o revestimento é galvanizado a fogo, a extremidade é rosca NPT, conforme a ASME B120.1. A norma dimensional de fabricação dele é a 16.3 e a classe de pressão é 300 libras, diâmetro de 3/4. Então eu venho aqui e vou selecionar o que eu quero. Ferro fundido maleável, a norma técnica dele, do material, é o A197, o acabamento dele é galvanizado a fogo, a norma dimensional do revestimento é A153, o tipo da cabeça dele é hexagonal, tá? Que é o mesmo sextavado, e a extremidade é roscada. A norma dimensional da rosca é a NPT B1.20.1, a dimensional de fabricação é 16.3, a classe de pressão dele é 300 libras, o diâmetro dele é de 3/4, isso, 3/4. Referência de fabricante eu não tenho aqui, mas pode ser incluído, tá? E a unidade de medida é peça. Selecionei o que eu quero, eu venho aqui gerar padronização, tá? Ele vai gerar essa padronização para mim com uma descrição curta, tá? Aqui está o código SKU. Esse código é único, ele é construído de acordo com especificações que eu selecionei. Tá? Então aqui eu tenho um bujão, ferro fundido maleável. Você pode notar que ele já está com 170 caracteres. Ó. Aqui eu tenho 234, lá eu tenho 170. Automaticamente 64 caracteres a menos eu tenho de um para o outro. E eu tenho a mesma descrição. Pode observar. Bujão, ferro fundido maleável, ASTM A197, galvanizado a fogo, ASTM A153, cabeça hexagonal, extremidade roscada, conforme a norma da rosca NPT. O padrão de fabricação dele é o 16.3, ASME 16.3. A classe de pressão é 300 e ele é de diâmetro de 3/4. Aqui já vem peça. O peso dele eu não tenho aqui, mas eu posso tanto conseguir um catálogo com pesos aproximados, ou eu posso conseguir em algum fabricante peso aproximado desse produto. Então eu sei que o preço dele mais aproximado é 34 gramas. Né? Ele é 3/4, a classe é comum, ele é um material. O NCM dele eu não tenho, mas eu posso conseguir também. E é interessante que seja colocado porque facilita depois na frente para o pessoal do fiscal, o pessoal do contábil, principalmente na questão do projeto, que vão receber esses documentos fiscais para poder fazer o trabalho deles lá, tá? Então o part number não tem porque ele não é equipamento, ele é próprio, a propriedade dele é própria, que também eu posso confeccionar aqui para terceiros, né? Mas não é o caso. E a característica dele é normal. A família, dou uma F3 aqui, e conexões, tá? Conexões de ferro fundido ou maleável, 241. Isso ajuda muito na classificação depois para os relatórios. Então, aqui eu posso utilizar o código do cliente, que vai fazer referência ao RP do cliente. Aqui eu posso utilizar o código que faz referência ao código de tubulação na engenharia, tanto do cliente quanto a nossa. Tá? Isso facilita muito, porque eu consigo ter uma integração direta com o RP do cliente ou o PDMS, no caso a maquete eletrônica, que faz as linhas, né, de isométricos de tubulação. Isso também ajuda bastante. Tá? Então, tá aqui, tá criado, ok? Perfeito. Agora, eu volto aqui. A facilidade que eu tenho para poder criar outros padrões também é muito fácil. Então eu criei uma ali, ó, não gastei um minuto para poder criar. Eu vou criar outro. Eu quero uma agora de aço carbono. Eu quero ele com A105. Eu quero acabamento preto, não quero nenhum tipo de acabamento. A norma
do revestimento não tem, ela tá vendo aqui ele não é obrigatório, tá? Os que são obrigatórios eu preciso colocar. Os que não são, eu posso deixar em branco, tá? Então, o tipo da cabeça dele, eu quero cabeça quadrada, que agora, ó, eu vou padronizar esse outro aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é hexagonal, tá? É um bujão hexagonal, e esse aqui é um bujão de cabeça quadrada. Então, ele tem uma certa diferença, tá? Então, eu pego a extremidade roscada, a rosca NPT, é o padrão do projeto, a norma dimensional de fabricação dele é a 16.3, a classe de pressão, eu vou colocar aqui uma classe de pressão de 3.000 libras, e o tamanho dele, eu quero ele de 1 polegada, tá? Peça, vou gerar outra padronização, gerou para mim, tá vendo? Descrição curta com 33 caracteres, descrição completa com 145 caracteres, e uma descrição muito bem resumida. 0,35, 1 polegada, material, NCM, estoque, propriedade. Aqui, a família, né? Eu vou colocar aqui F3, conexão de aço carbono. Não, essa... Opa, eu errei, ó. Tá vendo? Tá ali como ferro fundido maleável A105, na verdade, não é. Eu quero ela com aço carbono. A105 preto, tá? Por isso a importância do técnico que vai executar de conhecer e saber realmente o que ele está propondo cadastrar, qual o descritivo, com quais os padrões que ele está buscando fazer esse cadastro. Então, vou gerar o padrão, agora está certinho, AC, ó, bujão AC A105, preto, cabeça hexagonal, extremidade roscada, 3.000 libras, 1 polegada. Inscrição completa, tá tudo aí. Então, 0,35 aproximado, tá, próprio, aqui, vou voltar lá, conexões de aço carbono, tá aqui, 242, característica normal, salvei, tá aqui, o descritivo tá aqui, né, então, ok. Vocês viram a facilidade que é para gerar códigos, né, que eu posso gerar de 1 polegada, de 3, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, do diâmetro que você quiser, com o aço que você quiser, e ele me permite vários tipos de aço. Se não tiver o aço que eu quero, a liga, ou eu posso cadastrar, se não tem a norma técnica, eu cadastro, tá? Então, tudo muito simples, fácil de utilizar e dá uma confiabilidade no catálogo muito grande, porque como ele controla por descrição, ele não vai permitir que a mesma descrição seja cadastrada 2 vezes. O sistema ele vai travar isso e não vai permitir que isso aconteça. Tá bom, pessoal? Aqui na consulta do material, se eu vier aqui colocar o buge aqui, ele já mostra para mim os bujões aqui que eu tenho cadastrado, tá? E tudo dentro de um padrão, tá? Aqui eu tenho, ó, bujão de 3/4, tá vendo? Aqui 3/4, aqui 300 libras, aqui também 300 libras. Só que esse aqui é galvanizado a fogo, acabamento, ferro maleável, né? Galvanizado a fogo. E esse é o ferro fundido maleável também, só que ele não tem galvanização, ele é preto. Então, a descrição aqui é diferente. E o sistema ele vai controlando isso por descritivos, né? Aqui eu tenho esse item aqui, ó, que já tem o NCM. Normalmente o NCM deles são todos iguais, desse tipo de produto. Então eu posso vir e fazer a atualização e manter o meu catálogo saneado, o meu catálogo organizado, e isso dá uma vida para o projeto que muitas às vezes não consegue compreender, porque esse mesmo código ele vai seguir da engenharia até a montagem. Então nós temos a mesma referência em todos os cenários, em todos os módulos, que facilita muito o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês com relação à padronização. Espero que tenha ficado claro, né, e evidente a facilidade de nós construirmos um catálogo bem definido e bem projetado. E qualquer dúvida, dá um alô para nós aqui
tá? Que nós vamos ter todo o prazer em estar falando sobre esse assunto com vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.